Nós ficamos de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eterno Senhor, toma teu servo nas tuas mãos, ajuda, Senhor, para que cada dia, Senhor, ele tenha disponibilidade, Senhor, de pregar a tua palavra, Senhor, de meditar nas tuas grandezas, Senhor, e transmitir para a tua igreja. Abençoe nessa noite, usando ele com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Eu abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem aqui pela manhã tomou café? Levante a mão aí. Quem aqui tomou café? Quase ninguém tomou café. Então eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu acho que ninguém almoçou, pastor. Almoçou? Deixa eu te falar algo. Que antes de você emprestar um culto ao Senhor, o seu culto começa em casa. Deixa eu te falar algo aqui. Que antes de você estar aqui, antes de seus pastores estarem aqui, Deus já estava aqui. Deixa eu te falar mais uma coisa. Que o mesmo Deus que está aqui, Ele tem visitado alguém lá. Não. Meu Deus. Se você tivesse entendido, isso aqui não é irmão Leandro que está falando. Isso aqui é um Deus que a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Oh, Deus. Ele está sentado no alto e sublime trono. Oh, e a Bíblia diz que quando Jesus, os seus discípulos, veem o sepulcro aberto de Jesus e entram, a Bíblia diz que o lenço estava dobrado. Vou chegar onde eu quero chegar. E toda vez na antiguidade, quando alguém estava comendo numa mesa, e a demonstração que aquele homem iria voltar, se tu não pegar isso, tu tá mal. Se tu não pegar isso aqui não é jargão de pregador, não. Isso aqui não é o Leandro que está falando, não. Se tu não pegar isso aqui, tu tá mal. Toda vez que alguém ia comer, e que ninguém poderia mexer no prato dele, ele dobrava o lenço. Oh meu Deus, já arrepiou o negócio. E quando os discípulos, entenda isso, e quando os discípulos entraram e viram que Jesus não estava mais ali, meu pastor, pensaram assim, levaram o corpo do mestre. Mas eles entenderam que o lenço dobrado, meu Deus, oh Jesus, oh Espírito Santo, que o lenço estava dobrado. Eles entenderam. Se está dobrado é porque um dia ele vai voltar. Oh meu Deus do céu. Vira quando o irmão fala assim, ele vai voltar. Mas vira com voz de profeta. Oh meu Deus do céu, Jesus. Fala assim, ele vai voltar. Ele vai voltar. Tu está preparado quando ele voltar? Irmãos, nessa noite o Senhor falou muito ao meu coração. Enquanto eu estava sentado aqui, foi uma luta tão grande para mim chegar aqui. Eu falei, a missionária Sheila, foi uma luta tão grande para mim chegar aqui. Mas eu entendo que sem vitória, sem luta, nunca vai ter vitória. Obrigado, pastor. Então o inimigo ele tentou me parar, não parar a obra de Deus, porque a palavra ia ser pregada de qualquer maneira, mas ele tentou me parar de uma forma. Você pode dar glória a Deus? Porque
Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu iria pregar uma coisa e o Senhor falou assim: não, tem pessoas aqui que estão precisando receber isso. Prega isso aqui. Eu falei: Senhor, mas eu preparei isso. Meu filho, um bom soldado, ele está atento ao ouvir a voz do seu capitão. Então toda vez que o Senhor falar contigo, não faz pouco caso não. Oh, meu Deus. Eu vou abrir o texto, mas o Senhor está confrontando pessoas aqui hoje. Aleluia! Aleluia! E o Senhor falava assim: continua dessa forma, essa pegada. Tem pessoas que entraram por essas portas aqui, só Jesus sabe. Vou falar algo aqui que o Espírito Santo está falando no meu coração. Não é tempo de crente que determina quem você é, não. Porque eu pensava também assim. Porque eu fiz um curso, porque eu leio a Bíblia, porque eu sou do monte, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dirijo o culto. E quem disse que é tempo de igreja, tempo de crente, que vai te levar para o céu? O mais importante não é credencial, não é cadeira. Eu vou te explicar por que não é cadeira. Porque quando os irmãos, meu Deus do céu, Jesus, eu quero entrar no negócio. Quando o irmão de José jogaram ele dentro de um poço, os filhos de Jacó pensaram que o sonho de José, que ele tinha falado, era que José, por ser mais novo, iria ficar com a cadeira do pai. Mas eles estavam enganados com isso. Porque o sonho de José não falava de uma cadeira, falava de um governo. Mas quem falou isso, irmão Leandro? Foi os irmãos de José. Mas os irmãos de José não são Deus para determinar o caminho nem a contradição. Oh, meu Deus do céu. Dá uma glória a Deus para me ajudar aí, irmão. Dá uma glória a Deus para me ajudar. Eu sei que tem vaso aqui, pastor. Eu sei que eu tenho entendido o que o Senhor está falando contigo. Oh, Jesus. Abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 6, por gentileza. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu sei que quando o inimigo ele tenta nos parar, porque o lugar onde tu vai acontecer algo sobrenatural. Mas se você crer, Aleluia. Glória a Deus! porque a promessa em Atos não foi para as paredes, não. Foi para mim e para você. E todos foram cheios. Eu sei que tem gente, oh meu Deus do céu, já arrepiou de novo. Eu sei porque tem gente que está entendendo. O Senhor está mostrando, pastor. Pessoas entraram aqui precisando de uma resposta. Mas de uma resposta que venha curar, que venha transformar. Porque por fora, muitas das vezes a gente sempre está rindo. Por fora, muitas das vezes a gente sempre está feliz, está alegre. Mas nem sempre o dinheiro no bolso vai te trazer felicidade. Porque eu conheço pessoas que já chegaram até mim e falaram assim: Leandro, isso aqui é forte. Eu trocaria todo o meu dinheiro por essa felicidade que eu vejo estampado no rosto de crente. Porque tem pessoas que eu conheço, isso ímpio falando para mim, que muitas das vezes não tem nada o que comer em casa, pastor, mas vai dando glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas o que vai te completar, vai saciar a tua fome, não é o arroz e o feijão,
mas é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus do céu. O livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Segura esse relógio, Jesus. Eu não sei, quando eu venho aqui, esse relógio, ele não é convertido, não. E vai dizer assim, o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos. Quantos anos? 12. Tá fraco. Quantos anos? 12. E tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez Pior. e quando ela tinha ouvido falar, ele condenaçado, veio por trás, comprimido e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se eu somente tocar. Repita esse texto comigo, por gentileza. O 28. Porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, sararei. mas fala com voz de profeta nessa noite. Porque dizer assim, tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu serei curada. Pode sentar dando glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra. Eu creio que todas as palavras do missionário Sheila, pastor Tuninho, o pastor Gui, são proféticas para a nossa vida. Como assim, irmão Leandro? Tudo aquilo que tu determinar na tua vida, com fé, vai se cumprir. Tu vai almejar, tu vai alcançar. Porque essa mulher, ela decretou no coração dela: se ao menos eu tocar, eu vou ser curado. Mas eu quero voltar lá atrás. Existia um príncipe da sinagoga chamado Jairo. E esse homem chamado Jairo, ele tinha muito conhecimento. Mas esse conhecimento todo que ele tinha, quando ele mais precisou, não curou, não salvou, não transformou o que ele precisava dentro da sua casa. E muitas das vezes a gente temos conhecimento, temos dinheiro, temos recursos, temos tudo que possa, naquele momento, muitas das vezes trazer alegria momentânea, muitas das vezes trazer uma felicidade falsa. E ele tinha tudo isso, só não tinha Jesus. E nessa noite o Senhor falava no meu coração que tem pessoas aqui que entraram por essas portas, que até vêm ao culto, que até adoram ao Senhor Jesus, que até já declararam, entenda bem, já declararam com as suas mãos levantadas, que aceitaram Jesus. Mas todas as vezes que saem daqui, saem sem Jesus. Oh, meu Deus, que negócio é esse, Jesus? Você não tem feito comigo? Oh, meu Deus do céu. Porque adorar dentro da igreja é mole. Adorar aqui, pastor, eu gosto do negócio também. Eu sou do fogo. Eu sou igual aquelas crias de 147, pastor. Demora a pegar, mas quando pega, roda, sapateia, gosta, louva, canta, mas não tem levado Jesus para dentro da sua casa. E esse homem, ele saiu da sua casa. A Bíblia diz que existia uma grande multidão dentro da sua casa, pessoas que eram pagas para chorar, pastor.
Pessoas que eram pagas, muitas das vezes para ficar ali pranteando, ali chorando. Mas tudo falso. Não é verdade? Não é assim? No nosso meio não é diferente não, irmão. Hoje a gente não precisa nem pagar. Mas tem um monte de gente que, meu Deus do céu, que quando você está bem, vem assim e fala assim: você está pregando muito, pastor. Pastor, você está tão bonito. Falsidade, irmão. Eu quero ver abraçar o pastor Toninho, a missionária Sheila e o nosso pastor aqui, quando estiver tudo mal. Aí eu quero ver quem é amigo de verdade. Amigo para cá do meu lado, pastor, só quando tudo está bom é mole. Eu quero ver quando estiver tudo ruim, estiver tudo desmoronando. Quero profetizar nessa noite na tua vida, como Jesus profetizou na vida de Pedro. Pedro, tu és uma pedra. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Pedro, tu és uma pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tu até pode ser uma pedra, mas que essa pedra não venha ficar parada, que essa pedra venha estar sempre mudando de caminho. Porque o Senhor fala, eu perguntei ao Senhor, mas como assim? O Senhor falou assim: lembra-te de cachoeira? A pedra ela nunca fica no mesmo lugar. A água de tanto bater na pedra, ela vem descendo, ela vem andando. E Pedro, irmão, era um tipo de discípulo que não aceitava qualquer coisa não. Pedro, quando Jesus estava descendo do monte, se não me falha a memória, Getsemane, quando viu aqueles soldados ali reunidos ali, falou: vamos levar o mestre. Pedro foi o primeiro a meter a mão na espada e decepar a orelha do soldado mau. O Senhor: Pedro, guarda essa espada. Com a mesma espada que tu ferido, será ferido. Ele era assim, irmão. E foi o primeiro ato de cirurgia que Jesus fez, sem anestesia, tá? A Bíblia diz que ele pegou a orelha daquele soldado, agora vai, e levaram Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que água, oh meu Deus do céu, não me entenda mal não, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui hoje. Água muito parada, ela dá lodo. Tu está entendendo isso? Jesus te levantou, não foi para tu ficar sentado não. Jesus te levantou, não foi para tu ficar esquentando cadeira não. Jesus te levantou como guerreiro, como soldado. Tem pessoas que já estão há muito tempo sentadas no missionário. E o Senhor te quer na batalha. O Senhor te quer na guerra. Porque existem almas aí fora que precisam e necessitam dos teus cuidados. Mas quem sou eu, irmão? É um servo. É um soldado disposto a obedecer a ordem do seu comandante, do seu capitão. Então você não pensa que você é só um músico, que você é só para louvar, não. Que você é só para pregar, não. Você é evangelista. Você é um pastor, mas como assim eu fui nem consagrado? Eu vou te mostrar que você é evangelista. A Bíblia diz que existiu um homem num sepulcro, em Gadara. A Bíblia diz que quando Jesus liberta aquele homem, ele chega até Jesus e fala: Senhor, deixa eu ir
mesmo. Jesus fala, não. Volte para a cidade, volte para a sua família. Mas para quê? Para evangelizar. Para mostrar o que eu fiz na sua vida. E a Bíblia diz que ele chegou diante ali da sua casa. E aquela família olhou para ele e falou assim, não, não é ele não. Não, sou eu sim. Veio um homem, o nome dele é Grandão da Galileia. Jesus de Nazaré, me mudou, me transformou. Irmão, eu costumo dizer, se teve jeito, desculpa a expressão, se teve jeito para o endemoniado de Gadara, imagina para mim e para você. Aquele homem virou, que da fala que aquele homem pregou na cidade todinha, irmão. E quem fala de Jesus para A e para B, evangelista. Então não precisa você ser consagrado, não, irmão. É só você levantar de manhã cedinho, indo para o trabalho, indo para a faculdade, para o colégio e falando de Jesus. Eu tenho feito isso. Mas isso é outra história. E Jairo saiu da sua casa e foi em direção a quem poderia resolver o problema dele. Mas a Bíblia diz que existia uma mulher, essa mulher que nós citamos aqui, que sofria 12 anos do fluxo de sangue. Não vai dar para pregar essa mulher. Ô Jesus do céu, que eu gosto de falar devagar para você entender. Você sai daqui com o coração cheio de Jesus e levar ele para a tua casa. Porque não adianta você só escutar a mensagem se você não botar em prática e não levar ele para casa, irmão. Chegar lá e determinar assim, esse demônio, aquele demônio que não deixava eu dormir, Satanás do inferno, aquilo tudo que você armou, arquitetou no dia de hoje, sabe, daqui para fora, Satanás. Eu escutei uma palavra lá na igreja da missionária Sheila, que tu não tem legalidade aqui dentro da minha casa, não. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. E ele foi atrás de Jesus. E ele clamou a Jesus. Mas o que me chama mais atenção, meu pastor, é que mesmo ele andando com Jesus, que precisava de um milagre também. Sabe o que a Bíblia me mostra aqui? Que eu e você não é querer de Jesus, não. Porque Jesus parou. Mas como assim, irmã Helena? Porque a Bíblia diz que ela colocou no coração dela, se ao menos eu tocar, eu vou ser curada. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela olhou pelo lado direito, olhou pelo lado esquerdo, olhou por cima, onde muita gente quer ficar. Mas ela pensou com ela mesma, onde ninguém quer ir, sabe? Aonde ninguém quer chegar, aonde ninguém quer estar, ela foi. E a Bíblia diz que ela foi por baixo. Nessa noite tem gente que precisa descer. Nessa noite tem gente que precisa mergulhar. Igual a Naamã mergulhou 7 vezes. Sabe aonde você não quer ir? Sabe aonde muitas das vezes você não quer chegar? É nesse lugar que Jesus quer te colocar. Oh, meu Deus do céu. E Jesus parou. E mais uma vez Pedro. Mas Senhor, a multidão está te apertando, a multidão. Mas alguém me tocou. E o toque foi diferente. Não é um toque qualquer, não é um toque igual a multidão, porque a multidão estava apertando ele, irmão. Mas ele sentiu algo que estava saindo dele, virtudes, saiu o poder de Jesus. Então, eu entendo que o teu milagre só vai acontecer quando você tocar. Mas não é um toque normal, é um toque de fé. E quando tu colocar no teu coração, determinar a tua vitória, quando você tocar, você vai sentir algo que tu nunca sentiu na tua vida.
que o Senhor está palestrando no meu coração, pastor. Eu vejo pessoas sentadas aqui, pastor. Mas isso é de fato, irmão Leandro. Não, eu vejo pessoas sentadas aqui. Eu não estou vendo cadeiras. Eu vejo pessoas sentadas aqui. Deus está falando comigo, pastor. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Que vai ter obreiros na porta. Oh, meu menino comendo assado. Vai ter pessoas que vão, oh meu Deus, vai ter pessoas que vai chegar até a tua porta, missionária Sheila. Enquanto eu pregar naquele lugar, porque tem pessoas que estão fazendo um púlpito de palco, e o microfone parece que é Espírito Santo hoje. Porque o cara está num canto frio, igual um iceberg, não dão glória a Deus. Mas eu vejo pessoas sentadas aqui adorando. E o Senhor está falando comigo, pastor Duninho, que não vai precisar do Senhor ficar chamando, implorando, não. Eu vejo pessoas sentadas, já arrepiou de novo. Eu vejo pessoas sentadas aqui, pastor, obreiros, fiéis, que vai estar do teu lado, do nosso pastor, da missionária, que é ajudando essa obra. Oh, meu Deus. Línguas que se batem contra a tua vida, mulher. Eu vou falar, Jesus. A Bíblia fala que é o mesmo Espírito, então eu vou falar. Oh, meu Deus do céu. Segura aí, capítulo. Línguas que se batem contra a tua vida, mulher. Mas pagar o preço que tu paga, eles não querem, não. A unção que tu tem, eles querem, mas não quer pagar o preço, não. A busca que tu tem contínua, eles não querem, não, mas quer ver o que tu tem. Eu vou te falar algo da parte de Deus, que eu não sou profeta covarde, muito menos pago. Uma tristeza tão grande, entenda isso, missionário, oh meu Deus. Uma tristeza tão grande, mulher, que já tentaram colocar dentro de você com palavras, dizendo que tu não vai chegar a lugar nenhum, que teu ministério é fracassado. E eu vou aí, pastor. Foi levantada por amizade. Ai, do que menaça. Quem te chamou foi Deus. Quem te levantou foi o Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus do céu. Vejo uma multidão seguindo. Muitas das vezes o demônio quer tirar a tua paz, a tua alegria. Sabe por quê? Tocando naquilo que a gente mais ama. Esse homem por fora, oh meu Deus do céu, Jesus, a aparência é até boa, mas quando ele deita, os pensamentos dele vão lá. Como é que está? Será que está bem? Durante o Senhor tem. E o coração de uma pessoa que se pega do corpo e dá para outro. Eu não conheço o Senhor profundo não, mas o Espírito Santo está mandando te dizer. Oh meu Deus. Missionário, tem bandeiras aqui atrás da gente. Esse ministério ele vai expandir, pastor. Mas vou te falar, ó, não vejo o Senhor missionário cheio o pastor aqui não. O Senhor vai levar, porque o Senhor fala comigo, fala para ele, filho, que é algo próprio. Porque eu vejo o Senhor assinando algo, pastor, e Jesus dando um carinho assim, vitória. Oh, meu Deus do céu.
Porque é algo que é promessa, que tem que se desprender. Já era para ter acontecido, pastor, há muito tempo. Mas é muita boca, muita língua que se bate contra esse lugar. Quem conhece a mim e a você é o Espírito Santo de Deus. E quando esse homem chega até Jesus e fala para Jairo: não comente mais o mestre, não. A tua filha já morreu, está morta. Quantos sonhos aqui o diabo tenta frustrar diariamente? Quantos sonhos o diabo diariamente não tenta matar, não tenta acabar? Diariamente. Uma irmã contou aqui. Não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. E antes que Jairo, porque a gente é assim. Se Jesus não fizer o que a gente quer, a gente murmura. Então Jesus olhou para dentro de Jairo e falou assim: antes que ele ter cabeça, eu vou falar primeiro. Jairo, crê somente. E o diabo que tomou a boca daquele homem para falar que os sonhos, os projetos de Jairo tinham morrido, o Senhor nessa noite está falando para mim e para você: crê somente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque é muita busca, é muito sacrifício, jejum, oração, santidade, por cada vida daquela casa. O Senhor falava para mim, pastor: nenhum vai se perder. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, nenhum vai se perder da tua casa. O livro de Samuel, 1 Samuel, se não me falha a memória, vai falar que quando Davi sai para a batalha, os amalequitas vêm, saqueiam tudo, irmão. Leva tudo, tanto de Davi como de seus soldados. Mas o que, irmão, olhando que era de precioso? Suas esposas, seus filhos, seus mantimentos, tudo, irmão. Mas Deus fez uma promessa: Davi, não vai se perder ninguém. E a mesma promessa que Deus fez a Davi, está mandando fazer para o Senhor hoje: não vai se perder ninguém. Oh, meu Deus do céu. Vai entrar por essas torres, vai entrar por essas portas, pastor. Vejo o perdão sendo liberado. Oh, meu Deus, dentro daquela casa, pastor. Meu Deus. E o Senhor fala comigo: não vai se perder ninguém. Tenho visto tudo o que tem acontecido na face dessa terra. O inimigo tenta envergonhar quem se colocou à disposição do Senhor. Eu vejo dois líderes aqui hoje que o inimigo muitas das vezes, como eu falei, ele toca naquilo que a gente mais ama para tentar parar, frustrar nossos sonhos. Mas o Senhor está liberando uma palavra: não vai se perder ninguém. Porque Davi, quando chegou no meio do caminho, a Bíblia diz que existia um caído. E Davi olhou e falou assim: só pode ser um deles. Porque a Bíblia diz que um dos soldados dos amalequitas, que era servo, tinha ficado pelo meio do caminho. E ele estava fraco. A Bíblia diz que ele estava quase morto. E Davi dá de comer, da vida de beber, porque o Senhor tinha feito a promessa: não vai ficar para trás ninguém. E aí, quando aquele homem ele volta ao seu estado natural, Davi chega e pergunta a ele: aonde eles estão acampados? E aí aquele homem mostra. E aí Davi chega até aquele lugar, mata ele que tem que matar,
E a promessa que Deus tinha feito lá atrás, porque enquanto você está numa guerra, enquanto você está batalhando, enquanto vocês estão lutando pelas suas famílias, pelos seus ministérios, pela sua casa, Deus está falando do altar, não vai se perder ninguém. Glória a Deus, aleluia. Pega isso para a sua vida. Não vai se perder ninguém. Glória a Deus. E Deus devolve as esposas, os filhos, tudo aquilo que eles tinham roubado. E ele lembrou da promessa que não ia se perder ninguém. E quando essa mulher do fluxo de sangue, Jesus, a ela tocar na orla de Jesus, ela vinha ser curada. O Senhor para e fala: quem me tocou? E vê aquela mulher de joelho dobrado. Porque aquela mulher era uma mulher impura, irmão. Ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia tocar em ninguém. Porque a Bíblia, a lei de Moisés, fala que se alguém impuro tocasse em alguém, ela tinha que ser apedrejada. Mas ela não tocou em alguém. Ela tocou no Deus que dá a vida, que tira a vida, um Deus que é dono de tudo, um Deus que abate, que exalta, um Deus que tem poder, um Deus que cura, que levanta, que ressuscita. Ela tocou em Jesus. E Jesus levanta ela, fala: minha filha, a sua fé te salvou. Mas o que me chama mais atenção é que quanto tempo aquela mulher estava aprisionada, irmão? Eu não sei quanto tempo tem sido aprisionada. Eu não sei quanto tempo tem esperado o milagre. Mas o dono do milagre, ele está aqui hoje. Ele está te dizendo o que vai acontecer. Glória a Deus. Basta somente tu tocar com fé, com ousadia, que o milagre vai acontecer. Tu pode até ter vindo cansado para esse lugar, mas eu conheço um jovem chamado Eusco, no livro de Atos, no capítulo 20, o versículo 9, se não me falha a memória, que esse jovem ele estava na janela. Eu vejo muitas pessoas pregando sobre esse jovem, pastor. Não vim aqui para destruir mensagem de ninguém, mas pregando que esse jovem estava na janela e falando que tem muitos crentes assim. Ei, eu fui pregar que mesmo esse jovem estando na janela, ele veio no culto. Mesmo esse jovem estando cansado, ele veio no culto. Mesmo esse jovem estando fatigado de alguma coisa e tem dormido, ele veio no culto. A Bíblia diz que ele caiu de sono, porque mesmo cansado ele veio buscar alguma coisa, mas ele veio no culto. Quantas pessoas, pastor, que não estão cansadas, não faz nada de acordo e não vem no culto, mas esse jovem mesmo cansado, ele veio no culto adorar o Senhor e ele caiu. Mas para provar que ele não era um jovem desviado, quer que eu te prove dentro da Bíblia que ele não era desviado? Que quando o apóstolo Paulo fala assim, ninguém toca na ceia, o que me chama a atenção, eu vou falar, Jesus, o que me chama a atenção, pastor Tony, é que tem gente que pensa assim, e era um ato de santa ceia, tá? Hoje eu sou pastor, hoje eu sou evangelista, não posso descer não. Oh, meu Deus do céu. Não. E Jesus está falando nessa noite que o apóstolo Paulo desceu. Ninguém toca na ceia não. Deixa o pão, deixa o vinho, que eu vou descer. Já que ninguém aqui que está aqui que viu que aconteceu não quer descer, eu vou descer. Eu vou ir lá ver o que está acontecendo.
E a Bíblia diz que ele chega perto desse jovem. E olha o que o apóstolo Paulo faz. Além de eu ser servo, eu tenho que cumprir o que Jesus falou. É servir, não é? Então eu vou descer. Porque a Bíblia fala que quando você desce, você se compadece daquela pessoa, do sofrimento dela. Muitas das vezes, quando Jesus estava ali, à beira do caminho vindo de Jericó, existia um homem chamado Bartimeu. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. E quando o mestre vem a parar, chega para ele e pergunta: o que tu quer? Mas o senhor sabia que ele era cego. Mas é necessário em você falar qual é a nossa necessidade. A Bíblia diz também que existia um homem que foi chibateado, foi ali torturado. E veio o levita, não fez nada. Veio o sacerdote, também não fez nada. Mas a Bíblia diz que sempre Jesus vai enviar um. Ainda que pessoas, eu estou falando, irmão, aqui, de pessoas que não querem descer, tá? Se você desce, não é contigo o negócio. Eu estou falando de pessoas que não querem mais descer. E a Bíblia diz que esse bom samaritano, ele vinha trazendo azeite e vinho e atadura. E a Bíblia fala que ele desceu. Descer para quem a gente conhece é fácil. Eu quero ver você descer para quem você não conhece. Oh meu Deus, Jesus, que negócio é esse? Você está entendendo? Ajudar quem você conhece é fácil. Eu quero ver você chegando para quem você não conhece, você não vê. E a Bíblia falou: crê somente. E a mulher foi curada. Jesus entrou na casa dele. E para finalizar, antes de Jesus fazer qualquer coisa dentro da sua casa, é necessário ele tirar aquilo que tem te atrapalhado. Porque muitas das vezes a gente ora, a gente jejua, a gente busca, sobe um monte, desce um monte, consagra e nada acontece. Jesus está falando: tem alguma coisa aí que tem que sair, tem alguma coisa que tem que ser mudada. E Jesus precisou tirar a multidão. Porque multidão não vai te levar a lugar nenhum. Jesus provou isso dentro da Bíblia. Vocês só me seguem por causa do pão, do peixe. Só seguiam Jesus por causa disso, irmão. Muitos estavam ali verdadeiramente querendo ouvir a palavra do Mestre, mas muitos estavam ali só por causa da comida. Jesus sabia, mas ele não deixou de pregar a palavra. Então vai chegar pessoas do teu lado que só vai querer te sugar. Mas Jesus sempre vai te dar uma estratégia para você usar para essas pessoas. Porque quando elas pensarem que estão tirando de você, na verdade elas estão te dando. Ah, meu Deus, se tu entendesse isso, Jesus. E ele entrou na casa e fez um milagre. E ele vai declarar uma palavra que é muito forte. Talita cumi, ou quer dizer, filhinho, levanta-te. Eu entendo, pastor, que quando ele chama Lázaro para fora, ele está declarando assim: não tem ninguém morto lá dentro. Você não entendeu, não. Quando ele chamou Lázaro para fora, ele está declarando assim: não tem ninguém morto lá dentro, não. Eu só estou chamando para ele ouvir sair. A mesma forma quando você chama seu filho. Natália, vem aqui, seu pai quer falar contigo. Ela não está. Isso aqui é profético, irmão. Pega se tu quiser.
Ele está chamando. E eu entendo, porque quem está morto, ele fala assim, levanta. Ah, Jesus. Isso aqui não vai contar no Google não, tá? Então, se tiver alguma coisa morta na sua vida, espiritualmente falando, Ele está querendo que você se coloque de pé e sai para fora. Mas saiu o que para fora, irmão Leandro? Como eu falei sobre Atos dos Apóstolos, que todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa Deus te usar, sai para fora. A gente temos que quebrar o protocolo, pastor. De vir um culto como esse, tem 15 pessoas. E vou te provar que Jesus não depende de multidão, não. Mas aonde, irmão Leandro? Quando Jesus chega, mais ou menos 1h ou meio-dia, em um poço, existia uma mulher samaritana, irmão. Foi uma das maiores pregações que Jesus, para mim, deu para nossas vidas. Porque ele chega perante aquela mulher e fala assim: eu quero um pouco dessa água, eu quero um pouco para mim beber. E ela chega para Jesus e indaga Jesus e fala assim: Senhor, mas como é o samaritano e o Senhor judeu? Porque eles tinham uma intriga. Mas Jesus quebra o protocolo, quebra ou não quebra? Então eu estou falando sobre protocolo, pastor. Eu estou falando para você entrar por essas portas e deixar esse negócio girar, porque eu vim muito maquiada hoje, o cabelo está feito, a unha está feita. Tem gente aqui que me conhece, está do meu lado, é meu patrão, é meu vizinho, esquece esse negócio. Jesus quebrou o protocolo, só ele faz isso. Mas como eu vou tirar? A água desse poço é muito fundo, eu não tenho nem caçamba. Então vai chamar o seu marido. Oh Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, tivesse 5. E esse que tu tem não é teu também não. Vejo que tu é um profeta de Deus. E um dos maiores ensinamentos que eu trago para a minha vida é que mesmo essa mulher estando errada, Jesus deu mais uma oportunidade para ela se consertar no meio da sociedade. E eu creio, pastor, que aquela mulher virou uma das maiores missionárias daquele lugar. Porque quando Jesus vem, irmão, já vou encerrar por aqui. Quando Jesus vem para fazer a obra, ele não faz a obra só em uma rosa, não, irmão. Só de 2 não. Ele pega a família toda e abraça todo mundo e fala assim: enquanto essa casa não estiver debaixo da minha autoridade, como diz Josué, você tem que ter, oh meu Deus do céu, ah Jesus, eu quero parar, pastor, mas Jesus está nesse negócio aqui. Josué declarou, pastor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você declarar que você e sua casa vai servir ao Senhor, nem o diabo, porque ele declarou para Pedro: e as portas do inferno não vão prevalecer. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.